Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Queria agradecer a presença, e em especial a presença do Antônio Manuel e do Luiz Camilo, por terem topado falar no lançamento da revista. Esse é o lançamento da 6ª edição da Zoom. Vocês já devem ter... Enfim, essa altura a revista já tem um pouco uma cara e uma forma mais definida. Já tem 3 anos o projeto. É uma revista que, para quem conhece, tenta dar um pouco um panorama variado, assim, bem variado, quanto mais variado, melhor, do universo fotográfico, tentando abordar não só ele da perspectiva da arte, mas da perspectiva do fotojornalismo, interesses ligados à cultura, arquitetura, sociologia, enfim, os interesses mais diversos possíveis, na verdade, mais diversos possíveis. Eu acho que a fotografia tem o bacana da fotografia é justamente reunir numa mesma linguagem coisas muito diferentes, né? Cada uma interagindo com a outra. Também é um lançamento, quer dizer, não é o lançamento agora, mas eu queria comunicar que estão abertas as inscrições da Bolsa de Fotografia para quem é fotógrafo. É um projeto que está na 2ª edição. É um projeto de 2 bolsas anuais de R$65 mil para desenvolver um projeto durante 8 meses. E as inscrições vão até dia 23 de junho. A gente tinha até uma vinhetinha aqui, não sei se dá para passar. Bom, a ideia mais aqui era colocar o Luiz Camilo para conversar um pouco com o Antônio e falar da matéria que a gente publicou aqui. É uma honra ter publicado o trabalho dele aqui, ter reunido num portfólio os flans e as clandestinas e mostrado um pedacinho do 024 Horas. É um trabalho importantíssimo e bastante conhecido na história da arte. Mas acho que aí o Luiz Camilo pode talvez falar melhor. Obrigado. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Queria agradecer também ao Thiago, pessoal da revista Zoom e do Instituto Moreira Salles. Né? É uma revista que já está, né, no seu 6º número, né, que mostra, né, um trabalho sistemático, sério, né, de qualidade, coisa, né, que é, né, rara no Brasil, uma revista que se mantém, né, com esse padrão de qualidade e com essa periodicidade sistemática, com um conceito claro, né, e que já criou uma cara, né, própria e que, enfim, foi um prazer e uma honra poder contribuir de alguma maneira para esse último número que está sendo lançado aqui no Rio hoje, né? E eu vou falar um pouco, né, não vou falar da revista, porque ainda nem consegui ler a revista, apesar de terem, né, textos, né, bastante interessantes, né, de artistas mais ou menos conhecidos, né, do mundo da fotografia, do mundo das artes, né, essa fronteira arte-fotografia, né, já é uma fronteira completamente porosa, né, já estão esses universos que durante muito tempo ficou segmentado, já estão, né, se contaminando, né, e um atravessado pelo outro. Então, desde um fotógrafo mais, digamos, convencional, como Richard Avedon, até um artista, né, mais claramente vinculado a uma tradição experimental brasileira, como o Antônio ou Alair Gomes, que é um fotógrafo, artista, estão presentes na mesma revista. Fotografia africana, que é né, essa fotografia, né, do período pós-colonial, né, africano, que é uma fotografia importantíssima, que está aí reproduzido na capa, né. A gente teve a sorte de fazer uma exposição, né, sobre esse universo da fotografia, né, africana, né, dos anos 50, 60. Lá no museu tem uma coleção importante que pertence, né, no caso, ao comodato Gilberto Chateaubriand, que, né, coincidentemente está aí, na capa da revista, e que tem, né, esse artigo que eu fiz junto com o Antônio, e eu vou falar um pouquinho dessa, né, no contexto desse artigo, dessa relação do Antônio com a imagem, né, com essa apropriação fotográfica, com essa intervenção num veículo, num suporte, né, que é o jornal, como que o trabalho se dissemina, circula por outros universos que não os universos mais delimitados pelas instituições de arte
propriamente dita, né, e, né, consegue, portanto, uma reverberação própria ali nos anos 70, num momento justamente em que as instituições estavam muito fechadas, né, e essas estratégias para procurar, né, outros espaços, né, procurar, né, um outro lugar para o trabalho ir acontecendo. E, né, quando, né, o Tiago, né, me procurou, né, e a gente começou a conversar, estávamos começando, né, a fazer, não sei se já tinha aberto a exposição do Antônio lá no MAN, né, uma exposição que, né, foi muito importante, né, nessa história recente do museu, né. O Antônio Manoel é um artista, né, muito vinculado com o MAN, que, né, de certa maneira, começou a sua trajetória, né, no museu, com um grupo de artistas ali que orbitava em torno do MAN, mas que ainda não tinha uma exposição, né, representativa da sua obra, né, acontecido lá no MAN. E, enfim, já havia acontecido exposições importantes do Antônio, né, fora do Rio, fora do Brasil, e, digamos assim, na sua casa, né, jogando em casa com a sua torcida, né, o trabalho dele não tinha acontecido. E o MAN era o lugar para acontecer, né? E a gente começou a pensar essa exposição já há algum tempo, e o Antônio, nas nossas conversas, né, que eu fui fazer a curadoria da exposição, uma coisa que o Antônio, né, de certa maneira, deixou explicitado de saída era o fato que ele não queria focar numa parte da produção dele que tinha tido muita evidência, né, nas exposições que ele vinha fazendo, principalmente fora do Brasil, que era justamente essa produção, digamos assim, de caráter, de uma entonação mais política dos anos 60, 70, começo dos anos 70, principalmente com os flãs, né? A produção dele estava completamente já tinha se deslocado dali em outras direções, e não queria forçar uma coisa retrospectiva, né? Bom, estou vivo, estou produzindo, meu trabalho está, né, completamente, né, antenado com as coisas que estão aí acontecendo. Quero que essa exposição, né, tenha algum tipo de caráter, né, antológico, no sentido de rever uma produção antiga, mas não quero forçar essa relação no meu trabalho com os flãs. E aí, na conversa, a ideia foi fazer com que o fio da exposição ficasse com as instalações que o Antônio produziu ao longo, né, da sua trajetória, né, começando na virada dos anos 70 para os anos 80. Né, o Frutos no Espaço, acho que é a primeira instalação, né, das 5 instalações que estavam presentes. E, ao mesmo tempo, ele queria fazer uma instalação nova. O Fantasma já estava no museu, né? Ocupação e Descobrimento, ele ia fazer muros novos, e, né, como é que é o dos telhados? Sucessão de Fatos. Ele remontaria e faria uma outra. E acabou fazendo 2 outras. E íamos pontuar isso com uma série de pinturas, e também eu, né, falei, Antônio, vamos botar um filme, que eu acho que é importante ter a presença desse outro suporte fílmico, e né, um trabalho também, né, que marcou um pouco a trajetória do Antônio nos anos 70, e que eu acho que tinha um diálogo muito próximo, né, com o Fantasma, que era o Semiótica, né, que é um trabalho de 75, com imagens que ele pegou, né, nos arquivos do Dia, principalmente, né, do jornal, de presos ou pessoas que foram executadas pelo Esquadrão da Morte, né? E tem uma música que ele fez junto com Guilherme Vaz, e, enfim, tem lá uma inserção, né, de um nome, enfim, como se fosse uma ficha, né, de um policial de cada uma daquelas personagens, mas uma ficha ficcional, né, que ele usava
as cores da bandeira, semi-verde, semi-amarelo, brincando também com essa mistura, semi-verde, semi-amarelo, né, semi-branco, que, enfim, também criava uma certa perversão numa ideia, né, tão disseminada de uma democracia racial. Então, um trabalho que tem uma certa contundência, né? E fica do lado do Fantasma, que também é um trabalho que discute um pouco essa cena de um conflito, de um atrito próprio da nossa sociabilidade, que acontece na época, né, do massacre da Candelária, né? Bem, e esses trabalhos dos anos... Vigário Geral ou Candelária? Vigário Geral, E tem lá a foto, né, da única testemunha de Vigário Geral. Bem, e esse trabalho dos anos 60, que tem lá na coleção do MAN, ficariam na exposição como estão, na exposição permanente do museu, né? Foi acertado isso. Quando o Tiago veio falar que estava fazendo um número, que estava pensando algumas coisas, a gente começou a conversar, falei, poxa, vamos então trabalhar a questão da imagem no trabalho do Antônio, até porque, né, isso, né, de imediato não ficou claro para mim, mas depois eu fiquei pensando, bom, isso vai ser uma boa chave para essa coisa, porque em 73, portanto, 40 anos atrás, uma exposição do Antônio, né, que ia acontecer no MAN, não pôde acontecer no MAN por conta, né, da ditadura. E ela acabou acontecendo num jornal. Ele negociou, né, ele pode depois falar mais sobre isso, vou passar para ele daqui a pouco, negociou com o editor do caderno de cultura do O Jornal, e o que seria a exposição no MAN acabou sendo toda ela, né, publicada como um caderno, um encarte do jornal, né, e circulou, né, como esse encarte. E agora, né, o que aconteceu, né, foi uma exposição que aconteceu de 0 a 24 horas. O título, esse 0 a 24 horas, era essa exposição que não pôde acontecer no museu e que aconteceria, portanto, nesse outro veículo, que é o jornal, que é um veículo que já o Antônio, de certa maneira, tinha grande familiaridade por conta dos flãs. Primeiro, dos desenhos que ele trabalhava sobre jornal e depois os flãs que ele se apropriava, né, lá das matrizes, onde eram geradas as páginas dos jornais na época, né, antes de ir para as rotativas, e aproveitava a estrutura desses flãs e trazia as imagens, trazia algum tipo, né, de manchete, de texto, e fazia uma intervenção que puxava, né, para um sentido ou outro que ele criaria nessas páginas dos flãs. Então, essa relação com o jornal já vinha daí, e ele faz essa exposição acontecer, né, no encarte, né? E agora, ele, né, de certa maneira, evidentemente que essa palavra não é o caso, né, mas que ele, né, não censurou o próprio trabalho, de não querer mostrar esses trabalhos, né, os flãs e os trabalhos mais ligados à imagem, mas quis evitar a presença deles na exposição. Então, a gente fez a exposição se desdobrar no artigo da revista, clandestinamente, né, outra versão de 0 a 24 horas, no Zoom, em que eu iria explorar essa relação dele com o jornal, essa relação dele com a imagem, com essa apropriação, que não é uma imagem clicada, mas o modo como ele traz essa imagem para dentro do trabalho, ele revela, né, o que interessa de uma imagem residual que estava nos flãs, interfere nelas com a sua, né, enfim, né, com o seu, né, traço, com as suas, né, seus processos, né, próprios de formalização. E aqui, né, na verdade, era a maneira de fazer com que a exposição tivesse um outro suporte, com que um outro contexto que fosse permanecer para além do próprio catálogo acontecesse. Até porque as duas instalações recentes que ele fez para a exposição lá no MAN são instalações que, de alguma maneira, ele trouxe de volta a imagem. Ele trouxe de volta, né, um tipo, né, de relação que ele já vinha tendo com as imagens, mas que, ao contrário de revelar a imagem, como ele fazia nos flãs, com
uma insinuação, digamos, política, de trazer aquilo que de alguma maneira era reprimida pela censura e explorar, né, uma entonação própria desses trabalhos que circulavam pela imprensa, mas que ele forçava, né, com os flãs. Nessa exposição, ele vai apagando a imagem com o tempo, né? Tinha umas trouxas com água, né, que iam com um conta-gotas que ia pingando na imagem, e a imagem, ao longo da exposição, ia se dissolvendo, ia se diluindo, imagens que ele trouxe, né, reproduções usadas nesses flãs antigos. Então, ao contrário de trazer a imagem, de revelar uma imagem, ele velava a imagem com o tempo. De alguma maneira, essa experiência ligada a uma memória passada que ele reprocessava, que ele reapropriava, que ele transformava, né, que ele apagava e revelava ao mesmo tempo. E o outro trabalho já era uma imagem em movimento, de um vídeo que ele faz, que também ele põe fogo em algumas imagens, em algumas matérias de jornal, que é esse elemento que ele se apropria o tempo inteiro da informação, né, cotidiana que circula, né, que é apagada, né, pela própria mecânica do cotidiano, mas aqui ele taca fogo nessas imagens, ele joga por baixo da porta e também vai pingando uma água que vai marcando uma temporalidade, uma dissolução, que eu acho que é muito própria, que é muito interessante pensar essa relação que volta com a imagem, né, que desde os anos 80, né, a pintura dele foi, né, primeiro, a pintura aparece como um suporte novo e uma pintura que vem com uma veia construtiva, geométrica, né, que sai também dos flãs, né, da estrutura geométrica dos flãs e que vira, né, um trabalho de relações de cor, né, muito ligado à tradição construtiva da pintura brasileira e da arte brasileira. Então, acho que, né, é um trabalho que vai, né, nessas espirais, trazendo de volta e ressignificando elementos, né, da produção anterior e, ao mesmo tempo, mostrando uma atualidade, mostrando um vigor e uma inventividade muito interessantes. E acabou sendo um desdobramento, né, da exposição, em que há esse caderno de imagens, né, que ele, né, produziu e que, né, saíram tanto dos flãs, como da série das clandestinas, como do 024 Horas, que não estavam na exposição, está na memória do público que, de alguma maneira, frequenta o museu e dá a relação dele com o museu, né, e que passam, né, a estar também agora presentes nesse desdobramento na Zoom, né. Então, a ideia foi um pouco essa, né. Eu vou, né, passar um pouco para o Antônio, né, pedindo para ele, né, falar um pouquinho desses 3 trabalhos, né, desse procedimento, né, de se apropriar dos flãs. Eu acho que tem, né, esse ateliê que vai, né, para o lixo do jornal, trazer, né, catar no lixo do jornal o flã na madrugada, esse trabalho, né, que não deixa de ser também um trabalho, né, de uma, né, arqueologia, né, de um período político mais negro, mais difícil, em que você tem que buscar formas, né, de criação que não passam pela luz do dia, que vão meio subterraneamente buscar, né, um material para, né, enfrentar, resistir a uma situação adversa. Então, ele vai buscar esses flãs, né, no lixo dos jornais, trabalhar eles, botar eles, né, ressignificar e circular eles nesse outro universo que é o das artes, né? Então, os flãs voltam para a arte. Depois, esses outros 2 trabalhos, o 024 Horas, como é que foi a negociação com o jornal. E depois, né, a clandestina, que eu acho que é um trabalho também super forte, em que ele entra aí, de fato, dentro da redação, né, no dia, e produz, né, uma tiragem, né, do jornal com inserções absolutamente poéticas e transgressoras, em que, né, talvez uma tiragem de, não sei se chegava a 100 números, do jornal O Dia, igualzinho aos outros, mas que tinha uma inserção do Antônio, que ele distribuía em algumas bancas e que a pessoa pegava na banca sem saber, né, e que, de alguma maneira, tinha ali
a intervenção dele e que, enfim, acontecia na revelia da própria direção do jornal. Tinha ali uma parceria interna no jornal para isso poder acontecer, o próprio filho do Chagas Freitas, mas quando o Chagas Freitas descobriu que tinha um artista fazendo uma intervenção no jornal, né, e uma intervenção não muito convencional, bloqueou, né? Então, falar um pouquinho dessa como é que isso circulou e depois a gente retoma.